Olá, pessoal. Então, nós vamos iniciar nossos estudos hoje falando da história da educação no Brasil. Fato esse que vai se dar a partir dos períodos da história do Brasil. Iniciaremos, então, a partir da questão jesuítica em nosso país. Para tanto, vamos, então, perceber a questão da chegada do europeu em 1500. Fato esse que se deu justamente com a chegada, né, da frota comandada por Pedro Álvares Cabral ao território denominado Ilha de Veracruz, ocorrido no dia 22 de abril de 1500. Tal descoberta faz parte dos descobrimentos portugueses. Por isso que nós colocamos aqui a chegada do europeu em 1500 em nosso país, ainda ali para no início bem da colonização. Nega-se a tradição cultural do nativo. Com esta chegada, nega-se, então, a tradição cultural dos indígenas, que eram os nativos do nosso país. Os jesuítas não trouxeram somente a moral, os costumes e a religiosidade europeia, trouxeram também os métodos pedagógicos. Então, como podemos perceber, a chegada dos jesuítas em nosso país se deu a partir de 1549. Com esta chegada, então, começa-se o processo de catequização indígena, mas também o processo educativo dentro do nosso país. Assim sendo, temos o seguinte, período jesuítico. Esse período jesuítico se deu de 1549 a 1759. Então, a Companhia de Jesus foi fundada por Inácio de Loyola, no contexto da Contra-Reforma Católica. Nós sabemos, então, que esse contexto da Contra-Reforma Católica, ela surge justamente para tentar barrar a questão da ideologia contrária, né, à questão católica, a questão da religião católica. E aí, para dar continuidade à expansão católica, foi necessário, então, surgir o movimento contra-reforma. Então, Padre Manuel de Nóbrega, irmão Vicente Rodrigues, José de Anchieta, foram os precursores, né, da educação jesuítica em nosso país. Os jesuítas se dedicaram à pregação da fé católica e ao trabalho educativo, como podemos perceber, além do objetivo principal, que era catequizar os índios, os jesuítas também desenvolveram um processo educativo aqui no Brasil colônia. As escolas jesuíticas eram regulamentadas por um documento escrito por Inácio de Loyola, o Ratio Studiorum. Esse Ratio Studiorum era justamente uma espécie de coletânea fundada em experiências vivenciadas no Colégio Romano, a que foram adicionadas observações pedagógicas. Essas observações pedagógicas, né, foram feitas por diversos outros colégios. Assim, os jesuítas não se limitaram ao ensino das primeiras letras. Além do curso elementar, eles mantinham os cursos de letras e filosofia, na verdade, considerados secundários, e o curso de teologia e ciências sagradas, de nível superior para a formação de sacerdotes. Importante estar falando o seguinte, que o objetivo dos jesuítas era, na verdade, catequizar, né? O objetivo principal, mas eles desenvolveram um ensino que, de certa forma, foi positivo, né? E não teve objetivo com relação ao processo educativo só de apenas alfabetizar, mas, sobretudo, alfabetizar porque, para os índios serem catequizados, era necessário, antemão, eles serem alfabetizados. Além desse processo de primeiras letras, propriamente dito, processo de alfabetização, eles desenvolveram, né, cursos elementares que se voltavam para letras e filosofia. É importante dizer que letras
se dedicava, né, ao estudo da gramática latina, humanidades e retóricas. E o estudo de filosofia se dedicava, então, à lógica, metafísica, moral, matemática e ciências físicas e naturais. E aí, como bem colocado aqui, o ensino de teologia e ciências sagradas era desenvolvido no ensino superior justamente para formar sacerdotes. Criaram a redução ou missões no interior do território. Eram povoados criados pelos jesuítas no sentido, né, de estar catequizando os indígenas. Em 1759, quando foram expulsos de todas as colônias portuguesas, por decisão de Sebastião José de Carvalho, Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal de 1750 a 1777. Então, esse fato foi um fato onde quebra o paradigma da educação jesuítica e adentra em uma educação pombalina, que, de certa forma, não teve rendimentos positivos, tal como a educação jesuítica na época, para a época, teve. Então, 500 padres, com esse processo de expansão dos jesuítas, então 500 padres jesuítas foram expulsos pelo Marquês de Pombal, ministro de Dom José I, paralisando 17 colégios, 36 missões, seminários menores e escolas elementares. Então, o alvará de 28 de julho de 1759 determina a instituição de aulas de gramática latina, aulas de grego e de retórica, além de criar o cargo de diretor de estudos. Esse alvará, né, foi um alvará expedido pelo Marquês de Pombal. Chegamos, então, à questão aqui do período pombalino, né? Como nós podemos observar aqui, pouca coisa restou de prática educativa no Brasil. Continuaram a funcionar o seminário episcopal no Pará e os seminários de São José e São Pedro, que não se encontravam sob a jurisdição jesuítica, a Escola de Artes e Edificações Militares na Bahia e a Escola de Artilharia no Rio de Janeiro. A educação jesuítica não convinha aos interesses comerciais emanados por Pombal, ou seja, se as escolas da Companhia de Jesus tinham por objetivo servir aos interesses da fé, Pombal pensou em organizar a escola para servir aos interesses do Estado. Então, como nós podemos observar, os jesuítas foram expulsos, né, das colônias em função de radicais diferenças de objetivos com os interesses da corte. Enquanto os jesuítas preocupavam-se com o proselitismo e o noviciado, que era a questão, né, da fé, formar sacerdotes para continuar a expansão da Igreja Católica, Pombal pensava em reerguer Portugal da decadência que se encontrava diante de outras potências europeias da época. Além disso, Lisboa passou por um terremoto que destruiu parte significativa da cidade e precisava ser erguida. A educação jesuítica não convinha com os interesses comerciais emanados por Pombal. Ou seja, se as escolas da Companhia de Jesus tinham o objetivo de servir aos interesses da fé, Pombal pensou em organizar a escola para servir os interesses do Estado, como bem colocado aqui. Assim, o resultado da decisão de Pombal foi que, no princípio do século XIX, a educação brasileira estava reduzida a praticamente nada. O sistema jesuítico foi desmantelado e nada que pudesse chegar próximo deles foi organizado para dar continuidade ao trabalho de educação. Como podemos perceber, a educação pombalina não surtiu efeitos positivos, tal como a educação
jesuítica, embora com o objetivo maior de catequizar, mas surtiu efeitos positivos também na área educativa. A reforma pombalina de educação substituiu o sistema jesuítico e o ensino é dirigido pelos vice-reis nomeados por Portugal. É instituído o subsídio literário, imposto destinado à manutenção dos ensinos primários e médios. Esta situação somente sofreu uma mudança com a chegada da família real ao Brasil em 1808. Então, no próximo estudo, nós vamos estar abordando o conteúdo que se volta para o período joanino, 1808 a 1821. Então, um forte abraço e até o próximo conteúdo a ser exposto para vocês.